Ora, muito boa tarde ou boa noite, depende do lugar em que se encontram. Estou a ouvir um eco. Espero que todos estejam bem, muito bem dispostos, tenham passado um sábado tranquilo e vamos dar início então à nossa 15ª palestra subordinada ao tema O que é que o livro de Daniel tem para nos ensinar a nós que vivemos no tempo do fim. Vamos então iniciar com uma breve oração, antes mesmo de abrirmos a palavra do Senhor. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos felizes por estarmos na sua presença, por acreditarmos que o Senhor é extremamente misericordioso para todos nós e que o seu desejo é restaurar-nos novamente à sua imagem e semelhança, para que cada um tenha corações humildes, dóceis, mansos e bondosos, onde o seu espírito possa habitar e para isso precisamos que a sua palavra entre em cada um de nós e nos transforme. Aguardamos ao Pai que por esse momento, até lá suplicamos que seja o Senhor, o nosso mestre, o nosso professor, e que nos conceda o privilégio da sua companhia aqui esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então nós tínhamos ficado aqui no livro de Daniel, quando o anjo Gabriel vem para fazer uma explicação a Daniel daquilo que não lhe tinha sido revelado no capítulo 8, e tem a ver, portanto, com as 2300 tardes e manhãs. Já vimos que desse período grande, Deus corta uma pequena parte e ela diz respeito, em primeiro lugar, ao seu povo, que são as tais 70 vezes 7 semanas, ou seja, 490 anos, em que Deus dá para o povo de Israel para que eles se arrependessem, se convertessem, se reconciliassem uns com os outros, preparando precisamente o coração para receber a semente da palavra que ele próprio viria trazer quando chegasse a plenitude dos tempos. Deus funciona com tempos, normalmente funciona em ciclos de 7, e não é por acaso que nós temos aqui 70 vezes 7 também, mas então, conforme diz Gálatas 4:4, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Portanto, isto já estava profetizado. Mas Deus sempre traz uma mensagem, como nós já vimos, e o faz através de um profeta. Como nós também vimos, ele levanta um profeta com uma mensagem de tempo e com uma mensagem de juízo. No caso, esta grande profecia dos 2300 tardes e manhãs, ela foi feita por Daniel, mas não iria ser verdade presente para o tempo de Daniel. Mas dentro dessa grande havia uma outra mais pequenina de 490 anos, ou seja, 70 vezes 7 anos, ou seja, 490 anos. E curiosamente, quer para a profecia grande de 2300 anos, quer para a mais pequenina de 490 anos, Daniel não estava presente no tempo em que ela iria acontecer e, portanto, Deus levanta um profeta antes dos 490 anos se completarem, no caso até levanta 2, não é? Um deles nós conhecemos, ele é conhecido e é dito nas Escrituras que era aquele que viria preparar o caminho do Senhor, ou seja, João Batista, precisamente para preparar os corações para receber Jesus. E essa preparação passava por quê? Pelo abandono dos pecados, pelo arrependimento, pela reconciliação, pela mudança de atitudes, pela mudança de hábitos, pelo reconhecimento de que realmente nós necessitamos, carecemos de uma transformação, de uma reforma na nossa maneira de ser, no nosso caráter. E, portanto, foi isso exatamente que João Batista veio chamar o povo para ele estar em condições de receber a palavra do outro profeta que viria logo de seguida, que era o Senhor Jesus.
E o objetivo de Deus era que realmente o seu povo produzisse fruto. O fruto que não são nada mais, nada menos do que as obras de justiça. Aquilo que é justo. Tantas pequeninas coisas que, se nós formos pensar, e até na lição da Escola Sabatina que terminou hoje, não é? Durante esta semana, nós falamos daquilo que realmente é justo. Há tantas coisas que nós fazemos e que não são justas, não é? Muitas vezes vemos irmãos de cara virada com outros irmãos. Isto não é justo. Outros que falam nas costas dos irmãos, também são coisas que não são justas. O querer, enfim, tudo isto era alguma coisa que teria que ser mudado para realmente poderem ser produzidos os tais frutos de justiça. E então Deus preparou o seu povo. Quando já estava no final desses 490 anos, nós já vamos ver quando é que eles iriam começar, portanto, eles iriam estar prontos para receber aquele que viria, não era o tal Messias, Deus conosco, para poder receber os frutos. Bom, mas então, a profecia diz-nos, no versículo, capítulo 9 de Daniel, versículo 25, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ou seja, até ao Messias, haverá 7 semanas e 62 semanas. Vamos ficar aqui um bocadinho, porquê? Porque Deus divide este período de 70 semanas, ou seja, 490 anos, em 3 partes. 7 semanas, que são 49 anos, mais 62 semanas até ao ungido, ou seja, até ao Messias, e depois mais uma semana. E este era o período todo de graça que Deus estava a dar ao seu povo para eles colocarem a sua vida em ordem perante Deus, para poderem realmente receber, não é, aquilo que tinha sido prometido na aliança que Deus tinha feito com eles. Bom, nós sabemos que houve 3 decretos para o povo de Deus voltar para Jerusalém, de Babilônia para Jerusalém. O primeiro decreto, por isso é que eu coloquei no grupo, não sei se os irmãos conseguiram ler, ficou mais ou menos como TPC, era para ler em Esdras, capítulo 1, o 6 e o 7, não sei se conseguiram? Conseguimos, eu li. Pronto. Conseguiram ver a articulação? Conseguiram ver aqui a sequência do que é que aconteceu e dos vários decretos? Sim? Sim, muito interessante, como que Deus trabalhou já naquele tempo com os reis, né? Exatamente. Alguém quer dar alguma participação mais? Ok, então... Eu achei interessante uma coisa, Belinha, que quando estava aqui a falar no capítulo 7, deixa-me lá ver que eu até sublinhei. Onde é que está? Referindo-se a Esdras, ele dizia sempre que era o escriba da lei do Deus do céu. E por 3 vezes no capítulo 7, Artaxerxes diz escriba da lei do Deus do céu. Achei muito interessante. Ok. Aqui há muita coisa a dizer sobre isto, mas hoje não é, o tema não é esse. De qualquer forma, gostava apenas de vos dizer que as datas, pelo menos dos 3 decretos, o primeiro decreto foi o de Ciro, que foi, portanto, aquele que, lembram-se dele se lhe ter falado do Deus do céu e ele ter... assumiu realmente para si que Deus lhe tinha dado aquela missão de restaurar e edificar Jerusalém. Portanto, temos aí uma intervenção sobrenatural de Deus na mente de alguém que não era sequer judeu. E foi no ano 538 a.C. Isto encontra-se em Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 4. Depois, o segundo decreto
foi feito por Dario no ano 519 a.C., portanto estamos a ir para Cristo, vamos andando para trás até o ano 0, supostamente, e depois o de Artaxerxes no ano 457. E se os irmãos verificaram, viram que foi com grande dificuldade que os judeus fizeram a reconstrução. Eles tiveram oposição, eles tiveram cartas que foram escritas, lembram-se, para o rei, dizendo que era uma cidade malvada e que se ele os deixasse reconstruir, que eles não iriam pagar imposto, nem pedágio, não é? Nem portagem, e que o rei iria ficar a perder, uma série de coisas, e depois tentaram desviá-los da construção, ou melhor, da reconstrução. Enfim, houve uma série de obstáculos. Tudo isso são histórias tipo que a nós nos devem ensinar o quão difícil é, e não sei se os irmãos têm sentido isso na pele, o quão difícil está a ser para nós edificar um caráter, modificar hábitos, fazer abandono de certas coisas, dobrar a cerviz. Ainda esta semana na lição da escola sabatina falávamos exatamente, não é, do povo de dura cerviz. E cerviz, eu fui ver ao dicionário, o significado da palavra significa nuca. Nuca, um povo de dura cerviz é um povo com uma nuca rígida, que não consegue fazer isto. Percebem? Não se consegue dobrar, não se consegue humilhar. É o tal orgulho. E então está a ser difícil, não encontram os irmãos essa dificuldade. Deus sabia disso e por isso deu-lhes todos aqueles anos. Bom, mas então, quando é que começa esse tempo a contar-se? Precisamente do último decreto, que foi o decreto de Artaxerxes. E nós até tínhamos falado, não é? Não vou repetir, mas o paralelismo que existe na primeira onda de judeus que deixaram Babilónia e foram para Jerusalém, lembram-se? Nós até podemos ver isso em Esdras, não sei se os irmãos viram, uma vez que leram o capítulo 1, vamos ver aqui. Este livro de Esdras é altamente significativo para nós. Mesmo a questão do muro, quando Isaías depois vai falar que o muro, o muro já estava tão, havia uma brecha que tinha sido feita no muro e o muro já até fazia barriga. Tudo isto são imagens que Deus nos quer passar para nos ensinar alguma coisa. Quem sabe um dia a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não é? Sobre a questão do muro, o que é que isso tem a ver conosco. Bom, mas então aqui no capítulo 2 de Esdras, eu creio que não terei dado esta indicaçãozinha, mas é interessante. Diz aqui no versículo 64 e 65, diz que toda esta congregação, porque este capítulo 2, deixem-me interromper, este capítulo 2 é precisamente a lista dos que voltaram de Babilónia para Jerusalém com Zorobabel. E então diz o versículo 64, toda esta congregação junta somava 42.360. E depois o 65, afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também havia 200 cantores e cantoras. Ora, se nós somarmos 42.360 com 7.337 com 200, vai nos dar um número de 49.897. Ou seja, quase 50.000 judeus que ouviram o chamado de Deus, sai da Babilónia, povo meu, e foram para reconstruir. Então eu fiz o paralelo com aquilo que aconteceu no verão de 1844, lembram-se? Quando também foi feito um chamado às igrejas, isto está no grande conflito,
às igrejas que compunham Babilônia para que saíssem, deixassem Babilônia e se juntassem ao povo, ao tal povo remanescente, aquele movimento que acreditava na vinda de Jesus e acreditava também que havia necessidade de uma obra de reavivamento e reforma. A tal reforma que era necessária no caráter. E, curiosamente, nessa altura, Ellen White, no Grande Conflito, diz que eram cerca de 50.000 pessoas que deixaram as igrejas que constituem Babilônia. Não é interessante que aquilo que aconteceu lá no tempo de Esdras, em tipo, acontece depois em Antítipo, no verão de 1844. Pronto, isto é apenas um dado interessante. Mas então eles tinham que reconstruir várias coisas, porque o templo estava destruído ou semi-destruído, os muros da cidade estavam muitas partes deitadas abaixo e os muros eram a proteção da cidade, os muros simbolizam a lei de Deus, as brechas, a brecha feita no muro é alguma coisa que um dia vamos falar também sobre isso, e portanto havia muitas coisas que eles precisavam de trabalhar. Claro que teriam que, enfim, passar por uma situação de abandono do conforto, da vida fácil, das condições fáceis, e voltar para a sua terra em condições bem diferentes. Teriam que fazer sacrifícios, teriam que passar bastantes dificuldades, não em materiais, porque os próprios reis, Deus tinha tocado o coração dos reis para que eles lhes dessem uma série de coisas, mas a nível de permanência nas suas casas e de conforto e tudo isso, eles não tinham. Mas Deus diz desprendimento, né? Desprendimento, exatamente. E, portanto, Deus divide aqui isto em 7 semanas mais 62 semanas até ao Messias, ou seja, o ungido. E todos nós sabemos o que é o ungido, Jesus Cristo. Aliás, já estava profetizado por Isaías que viria alguém sobre quem o Espírito do Senhor estava. Lembram-se? E até diz a palavrinha, ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres e libertar os cativos. Lembram-se? Esta primeira unção, porque depois haveria uma segunda unção. Mas isso, eu não sei se já tínhamos falado aqui sobre isso, mas pronto, vamos focar-nos agora na primeira unção. E podemos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, e também em Lucas, capítulo 1. Atos 10, 38, e diz o seguinte, falando de Jesus: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu, aqui temos, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, vimos aqui que ele tinha sido ungido com o Espírito Santo. Quando é que isso aconteceu? Nós sabemos, foi no seu batismo. Mas podemos também abrir em Lucas capítulo, eu disse capítulo 1, mas é o capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18. E diz o seguinte, o Espírito do Senhor, portanto, Jesus foi buscar esta passagem a Isaías, está sobre mim, porquanto me ungiu. Cá está. E nós sabemos quando é que foi a sua unção. Foi, portanto, no seu batismo. E, portanto, se nós agora somarmos o ano 457, que foi quando a ordem definitiva para os judeus voltarem para a sua terra e reconstruírem a sua cidade e o templo do Senhor, foi no ano 457, desde aí, se nós somarmos 483 anos, que são 69 semanas, nós vamos parar aonde? Ao ano 27. E o ano 27, pela contagem da história,
Nós sabemos que foi precisamente o ano em que Jesus foi ungido, ou seja, em que ele foi batizado, ungido com o Espírito Santo. E o que é que aconteceu depois dele ser batizado? Nós sabemos. Foi para o deserto, para ser tentado pelo inimigo. Exatamente. E de lá do deserto, lá no deserto, ele tem um confronto cara a cara, face a face com Satanás. E depois da sua vitória, ele regressa. E quando ele volta, inicia o seu ministério. E ele inicia o seu ministério precisamente com as palavras que nós encontramos em Marcos, no capítulo 1, versículo 15. E é para lá que nós vamos. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Um de vocês quer ler, por favor? Posso ler. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Muito bem. Portanto, ele começa por dizer... Não tens som. Não tens som, Belinha. Agora já tenho. Ele começa por dizer, o tempo está cumprido. Eu sei que eu tenho falado sobre isto muitas vezes, mas a que tempo é que Jesus se estava a referir? Quando se fala de tempo, tem a ver com tempo, tem a ver com profecias, pois ele estava-se a referir a que tempo? Às 69 semanas. Às 69 das 70. Uhum. Ou seja, o que é que ele estava a dizer? O Desejar Todas as Nações diz isto muito claramente no capítulo 23. E o grande conflito também, o grande conflito ainda esclarece um pouquinho melhor. Portanto, ele estava a dizer, atenção, das 70 semanas que eu vos dei, ou seja, das 70 vezes 7, melhor, dos 490 anos que eu vos dei para se arrependerem e para se prepararem, já passaram 69. Ou seja, Jesus estava a dizer, vocês, povo, meu povo, vocês só têm uma semana. Ou seja, vocês só têm 7 anos de graça. E Ellen White, no Desejar Todas as Nações, diz que aquele povo, primeiro, não entendeu o que Jesus estava a dizer. E eu penso muitas vezes, será que nós entendemos os tempos? Será que nós percebemos o tempo em que estamos a viver e quão perto estamos do fim? Eu quero acreditar que sim, que Deus tem um povo que sim, que está atento e que está a fazer diligências para abandonar o pecado, para pôr fim ao pecado, como diz aqui, não é? Pôr fim ao pecado, trazer justiça eterna. Bom, mas então eles tinham 7 anos de graça e passaram-nos, tramando a destruição do povo, dos fiéis de Deus, e em coisas mundanas, em construções, em negócios, e infelizmente aquele tempo estava chegado ao fim. E é por isso que Jesus, em Lucas 19, quando toda aquela alegria, toda aquela euforia, quando estavam a aclamá-lo o rei, Jesus, no versículo 41 do capítulo 19 de Lucas, Jesus começa a chorar. E chora sobre Jerusalém. Porquê? Porque não conhecestes o tempo da tua visitação. E o que é que Jesus diz? E por isso te cercarão de trincheiras e te apertarão de todos os lados. Vamos ler isso? Ou seja, Jesus já estava a ver por antecipação o que é que lhes ia acontecer, e por isso é que Jesus chorava. Jesus estava prestes a ser crucificado, mas ele não estava a chorar por ele. É impressionante isto. Ele ia passar por um tempo terrível, de grande sofrimento, mas ele não estava a chorar por si mesmo. Ele estava a chorar por aquele povo, para o qual ele tinha vindo, veio para o que era seu. E os seus
não o receberam. Portanto, irmãos, esta profecia de Daniel 9, ela, sobretudo o versículo 25 ao 27, ela diz respeito a quem? A Jesus Cristo. Ela tem a ver com Jesus Cristo. E por que é que eu estou a salientar isto? Eu disse-vos no último estudo que as igrejas evangélicas, os nossos queridos irmãos, cristãos também, eles estão enganados ao acreditarem na doutrina do arrebatamento secreto. Ou seja, é uma doutrina em que eles acreditam que antes da vinda de Jesus, a igreja, ela vai ser arrebatada secretamente ao céu. E não vai passar pela grande tribulação, pelos últimos 7 anos de tribulação. E onde é que eles se baseiam? Precisamente aqui. O que é que eles fazem? Nós já vamos ler Lucas. Eles fazem o seguinte, isto para os irmãos, se por acaso tiverem algum dia um encontro com um irmão evangélico e queiram-lhe explicar, essa crença deles não se baseia apenas naquela citação de Mateus, por exemplo, que diz que 2 estando a moer no moinho, uma será levada, outra será deixada. Estando 2 no campo, um será levado, outro será deixado. Não é aí que eles se baseiam. Eles também usam esses textos, mas baseiam-se aqui na profecia de Daniel 9. Porquê? Ora, eram 70 vezes 7 semanas. E tanto quanto eu sei, as semanas são seguidas, são consecutivas. Mas o que é que eles fazem? Eles aceitam a sequência das 69 semanas, 7 semanas mais 62, e depois eles cortam no tempo e vão passar a última semana de anos, ou seja, os últimos 7 anos, eles passam-nos para o fim do tempo. Percebem? Então eles dizem que desde a semana 69 até à última semana há um período que eles dizem ser o período dos judeus. Ou melhor, o tempo, aquele tempo que eles mostram entre a semana 69 e a semana 70 é a semana de oportunidade da igreja. Eu disse dos judeus, mas não é dos judeus, é da igreja. E, portanto, eles acreditam que a igreja vai ser levada para o céu, arrebatada, sem passar pela tribulação. E os últimos 7 anos vão ser uma segunda oportunidade que vão ter os judeus, e não só, para se arrependerem. Ora, isto não é bíblico. Em parte nenhuma das escrituras nos é dito que esta última semana passaria para o fim. E também não nos é dito que a igreja não iria passar pelo tempo de tribulação. Bem pelo contrário. Jesus disse que haveria uma tribulação como nunca houve. Ele está a dizer isto aos discípulos, portanto, aos seus seguidores. Por outro lado, também temos o facto de não temos apoio bíblico para dizer que aquela última semana foi cortada e foi passada para o final dos tempos. Mas o que é mais grave ainda é que eles dizem que nesses últimos 7 anos é quando se vai manifestar o anticristo. E que vai fazer muitos milagres e que vai enganar muita gente. Mas os irmãos reparem, essa última semana diz respeito a quem? A Cristo. O que é que o inimigo fez? Aplicou-a ao anticristo. Estamos a perceber? Os 3 anos e meio se referem a Cristo e os últimos 3 anos e meio até ao apedrejamento de Estevão, não é? Quando começam realmente as grandes perseguições. Portanto, irmãos, aquilo que diz respeito a Cristo, os nossos queridos irmãos, sem se aperceberem, estão a aplicá-los ao anticristo. E dizem que nesses primeiros 3 anos e meio é quando o anticristo viria e iria tomar, podemos dizer, a hegemonia do mundo, iria enganar muita gente
e depois então ao fim dos 3 anos e meio, portanto os últimos 3 anos e meio, é que ele se iria revelar e iria dar-se a conhecer. Vejam como é terrível, precisamente os 3 anos e meio que são aplicados a Cristo, Satanás os aplicar ao anticristo. Como se isso não bastasse, os nossos irmãos acreditam que vai haver uma segunda oportunidade. Isto é o que Satanás quer que nós acreditemos. Não vamos ter uma segunda oportunidade. O que Paulo fala é que o povo vai ser efetivamente arrebatado, mas é na vinda de Jesus. Não temos nenhum comprovativo bíblico para afirmar que vai haver um arrebatamento secreto. Bem pelo contrário, todo o olho verá, não é verdade? Pronto, não sei se está a ser um bocadinho confuso. Estamos aqui a dar algumas informações. Ok, então Lucas foi onde nós ficamos. Jesus diz no versículo 43 do capítulo 19: porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem e não deixarão em ti pedra sobre pedra porque não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus estava a falar do que iria acontecer no ano 70. Que foi tremendo e está descrito, muito bem descrito no capítulo 1 do grande conflito. Aqueles juízos horríveis que caíram sobre Jerusalém. Mas nós precisamos estudar também o que é que são esses juízos de Deus. Por que é que essas coisas aconteceram? Tremenda desgraça aconteceu sobre aquela cidade, mas porquê? Será que foi Deus que enviou aquilo tudo? Bom, voltemos a Daniel capítulo 9 e nós lemos então que este período das 69 semanas vai desde o ano 457 até o ano 27, que foi o batismo, a unção de Jesus, não é? Ano 27. Mas depois diz-nos o resto do versículo: com praças e tranqueiras se reedificará. Ora, nós lemos em Esdras que foi efetivamente assim, foi com grande dificuldade que foi feita a reedificação, mas em tempos angustiosos. É verdade? Exatamente. Versículo 26. E depois de 62 semanas será cortado o ungido. Ou seja, estamos a falar de Jesus Cristo. Depois das 62 semanas será cortado o ungido, Jesus, e nada lhe subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir, quem era o príncipe que havia de vir depois de Cristo? Diz aqui que destruirá a cidade e o santuário. Esse é o Babilônia, não. É que Roma. Quando a cidade foi destruída. Exatamente, muito bem. Roma. Destruirá a cidade e o santuário, o seu fim será com uma inundação e até ao fim haverá guerras tão determinadas, assolações. Belenha, o que você entende como a minha Bíblia tem tradução num dilúvio? Sim, a minha diz com uma inundação. Pois Sabe? é. Exatamente. Nós temos um pouco essa imagem em Apocalipse. Lembram-se em Apocalipse capítulo 12, quando a mulher fugiu para o deserto e o que é que Exatamente, o dragão lançou sobre ela o quê? Água como um rio, para que ela fosse arrebatada pela corrente, não foi? Vemos isso aqui no versículo 15 de Apocalipse 12. E a serpente lançou da sua boca atrás da mulher, ou seja, temos aqui uma perseguição. Água, povos, multidões, nações e línguas. Percebem? É a mesma imagem aqui. Está bem? Obrigado. Versículo 27. E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana.
e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Os nossos queridos irmãos protestantes aplicam este versículo ao anticristo. E sobre a asa das abominações virá o assolador e até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Este verso parece ser um pouquinho confuso, não é verdade? Porque não sabemos se está a falar do povo, do príncipe que havia de vir, ou se está a falar de Jesus Cristo. O que é que os irmãos acham? E ele fará um pacto firme com muitos por uma semana. Está a falar de quem? Um pacto, uma aliança. De Jesus. De Jesus. Mas reparem que as igrejas protestantes falam desses 7 anos e desse pacto como sendo o anticristo, que vai inclusivamente naquele filme que não sei se já os irmãos viram, Deixados para Trás, Left Behind, já viram? Não? Por acaso é interessante, eu gostei de ver, não estou a recomendar que vejam, atenção, mas por tantas coisas certas que eles colocaram ali, e para nós é bom para fazermos um exercício de verificar onde é que estão os erros. Então eles apresentam um indivíduo muito bem vestido, um indivíduo elegante, que aparece e acaba por se sentar nas Nações Unidas. E todos nas Nações Unidas aceitam as suas sugestões, só que ele é o diabo, é o anticristo. E ele vai fazer, efetivamente, vai haver ali uma questão de fome, vai haver escassez de alimentos, e ele provê alimento para toda a gente, contando que toda a gente faça uma aliança com ele. Estão a ver? Será que não existe um paralelo disso do que está acontecendo agora? Eu acho muito interessante essa série, porque começou com um filme e depois acabou por haver 3. Parece-me que há 3, é uma série de 3. Mas eu gostei de ver porque para nós podermos... Epá, isto tem aqui muita coisa que realmente está certa. É quando aparecem também as 2 testemunhas vestidas de saco. Olha, se os irmãos quiserem ver, é interessante, tenho pena que não possamos ver todos juntos, que é para irmos determinar ali os erros. Mas há um paralelo, sim. Há um paralelo. Ok, depois houve um pastor nosso, o pastor salvo erro, Dwight Nelson, que para esclarecer, salvo erro foi o Dwight Nelson, não tenho certeza, para esclarecer esta questão deste filme, que foi muito divulgado, este Deixados para Trás, ele escreveu um livro nosso, cujo título é Ninguém Será Deixado para Trás. Percebem? Para dizer, não se preocupem porque ninguém vai ser deixado para trás. Como? De repente, veja bem, Hollywood sempre reproduz ou faz filmes que têm uma grande conexão com o que Satanás quer fazer. Sim. Tipo assim, essas máscaras, essas pandemias, essas coisas todas, eles anunciaram já há muito tempo em filmes, em coisas aí de Hollywood. Essas coisas não podem ser, tipo assim, o que Satanás por trás vai fazer, ou a gente pode crer que são meras fantasias de religiões aí? É assim, eu acredito, irmão, para mim, eu acredito que Hollywood, ela é, como é que diz o pastor Walter Veit? É uma cortina. É o teatro jesuíta, não é? Acho que é esta expressão que ele utiliza, teatro jesuíta. Isso. Exatamente, e portanto, as pessoas sem se aperceberem, muitas delas até sem frequentarem igrejas, elas pensam que estão livres de doutrinação, mas elas estão a ser doutrinadas. Elas estão a ser literalmente doutrinadas por Hollywood. Satanás, que conhece as Escrituras, está-lhes a passar a sua doutrina, inculcando nelas erros que, apesar de ele ter ido buscar muitas coisas às Escrituras, o erro está lá misturado. E então, sem que as pessoas se apercebam,
Elas pensam que aquilo que veem nos filmes é mesmo assim, e aquela é para eles é a verdade absoluta. E nós temos uma grande responsabilidade, irmãos, uma tremenda responsabilidade. Eu até gostava de vos ler alguma coisa que eu tenho aqui, que é o seguinte. Já me têm perguntado se eu acho que o decreto dominical pode sair agora na COP26. Eu creio que todos nós estamos ao corrente do que é que vai acontecer agora, não é? Durante estes 12 dias em Glasgow. Pronto, a cimeira sobre o clima, onde vão estar cerca de 30 mil pessoas, 121 países vão estar ali representados, não é para planificação, eu creio que coloquei isso no grupo, não é para planificação, é para tomada de decisões já, concretas. Bom, mas há irmãos que acreditam que o decreto dominical poderá sair agora. Eu não me parece. Porquê? E porquê que eu estou a dizer isto? Porque nós temos que estar efetivamente muito bem conhecedores destas profecias e de toda esta dinâmica para podermos ajudar os nossos irmãos. Porque olhem o que é que diz aqui, eu vou-vos ler aqui duas citaçõezinhas, uma do grande conflito e outra dos eventos finais. Eu não acredito que saia o decreto dominical, porquê? O grande conflito, na página 605.3, diz assim: mas ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, ora, eu ainda não a estou a ver amplamente agitada. Os irmãos estão? Não, ela está a começar a ser agitada. Mas então ela diz, ao ser a questão da obrigatoriedade da observância do domingo amplamente agitada, vê-se aproximar o fato há tanto tempo duvidado e descrito. E a terceira mensagem produzirá um efeito que antes não seria possível produzir. Ou seja, quando diz aqui, nós não temos problema nenhum em que o domingo seja imposto como dia obrigatório para parar tudo. Nós temos algum problema com isso? Não. Não. Nós não temos problema nenhum, ok? Tudo bem, temos que parar tudo ao domingo, que bom. O problema não está na obrigatoriedade da guarda do domingo. O problema está em nos obrigarem a trabalhar ao sábado, certo? Uhum. Então não podemos confundir as duas coisas. Mas por que é que Deus está a permitir isto? Então nos eventos finais, na página 141.1 diz o seguinte: este tempo em que se faz tanto esforço para para impor a observância do domingo, e eu creio que nós estamos num tempo em que se está a fazer tanto esforço para impor a observância do domingo, é a verdadeira oportunidade para apresentar ao mundo o autêntico sábado em contraste com o falso. Portanto, irmãos, não nos preocupemos muito com esta questão da COP26 e com a imposição do domingo. Porquê? Porque é uma oportunidade que o Senhor nos está a dar para falarmos sobre o sábado. E depois diz, o Senhor em sua providência está muito à frente de nós. Ele tem permitido que essa questão do domingo seja realçada para que o sábado do quarto mandamento possa ser apresentado perante as assembleias legislativas. Portanto, isto ainda vai ser discutido pelas assembleias legislativas. Assim, os dirigentes da nação poderão dar a atenção despertada para o testemunho da palavra de Deus a favor do verdadeiro sábado. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós não tivermos este conhecimento das profecias, nós começamos a não conseguir visualizar e começamos a entrar em pânico e não conseguir perceber que tudo isto está a ser dirigido por Deus no sentido de quê? De que nós levemos a mensagem. Aquilo que nos parece a nós ser um tempo tremendo, não é um tempo tremendo, mas de oportunidade. Daí que vai entrar também esta questão aqui da profecia de Daniel 9. Porquê?
Porque aqui diz-nos, no versículo 27, que, e ele está a falar de Jesus, fará um pacto firme com muitos por uma semana. Ok, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ok, ele morre na metade da semana, ou seja, no ano 31, não é verdade? E fez cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. Então temos aqui estas duas palavrinhas, abominações e assolador. E porquê que isto é importante? Porque Jesus lá no Mateus, no Evangelho de Mateus e em Lucas, no capítulo 24 de Mateus, ele diz, quando vocês virem que a abominação que traz desolação, de que falou o profeta Daniel, quando ela estiver no lugar santo, quem lê, entenda. Então nós temos que saber o que é a tal abominação que traz desolação agora no nosso tempo, à semelhança do que aconteceu em Tipo, quando, no ano 70, os exércitos de Roma, que eram adoradores de quê? O seu estandarte, o que é que tinha? A águia, não é verdade? E o sol. E era isso, como Ellen White diz, como os exércitos romanos, ou melhor, como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se a nossa nação, Estados Unidos, o poder no decreto que torna obrigatório o dia de repouso papal, cá está, o abominável dia do sol, no lugar do sábado, será uma advertência para nós. Belinha, uma pergunta. Sim. Quando virdes a abominação, quem lê entenda. Sim. Naquela época, essa abominação não foi no ano 66, quando os cristãos saíram da cidade? Foi quando o primeiro cerco foi feito por Sérgio Galo. Exatamente. E Jesus tinha dado essa indicação. Lucas explicou melhor isso. O que Mateus diz, quando virdes que a abominação da desolação está no lugar santo, Lucas 20, versículo 21 diz o quê? Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Ou seja, o que era a abominação? A abominação era a adoração ao sol que Roma fazia. E o lugar santo? A cidade santa. Isto foi o cumprimento em tipo. Como é que será o antítipo? Agora já não é mais a cidade de Jerusalém, mas que era a cidade santa na altura, mas é o quê? O santo sábado. E o que é que irá ser colocado no lugar do santo sábado? O abominável dia do sol. Do sol. A partir daí virão assolações. Virão grandes dificuldades. E Ellen White esclarece isto muito bem. Por isso, se nós não entendermos o que diz o profeta Daniel, como é que vamos entender o que Jesus disse? Quando virdes, não é para nos assustarmos, mas é porque nós até temos o exemplo dos próprios cristãos na altura quando foi o primeiro cerco. Alguém se perdeu dos cristãos? Ninguém. Ninguém. E é importante, irmãos, nós vermos no capítulo 1, eu acho que faríamos bem ter esse tema muito em breve, porque é que juízos tão tremendos caíram sobre Jerusalém? Porquê que eu digo isto? Porque eles, diz Ellen White, que eles são apenas uma tênue sombra do que vai acontecer no futuro. E onde é que nós vemos isso na Bíblia? Em Apocalipse. Apocalipse 14 tem que ser uma coisa tremenda para Deus, tão grave, que ele diz o seguinte, capítulo 14, aqui é que está a nossa oportunidade, irmãos, esta questão do domingo, quando agora que começa a ser agitada, é a nossa oportunidade de recebermos formação.
de recebermos formação, de estudarmos os textos para podermos apresentar quando for levado a assembleias legislativas. Muitos de nós vamos ter que dar testemunho da nossa fé, não é verdade? E então aqui, vejam o que é que diz em Apocalipse 14, a partir do versículo 9, que é a mensagem do terceiro anjo. É uma terrível ameaça esta, que nunca foi produzida tão grande ameaça, que diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, o que é que acontece? E receber o sinal na fronte e na mão, também beberá do vinho da ira de Deus que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira. Irmãos, para Deus pronunciar estas palavras, um cálice sem mistura de misericórdia, é porque foi uma coisa extremamente grave. Percebem? Porque Deus é misericordioso. E para Ele, isto que vai acontecer, que nós às vezes não interpretamos muito corretamente o que é esta ira de Deus, e nós temos que saber isto, e eu acho que vou falar nisto na próxima quarta-feira, não é aquilo não é aquilo que habitualmente nós estamos habituados a pensar. Porque Deus é misericordioso, irmãos. Como é que nós conseguimos conjugar um Deus misericordioso, que usa de misericórdia durante gerações e gerações, que pelas suas misericórdias nós não somos consumidos, que para ele fazer uma determinada coisa é um estranho ato, O que é que o leva a pronunciar estas palavras tão severas? Temos que entender isto. Tem que ser uma coisa tremenda. Pronto, mas já estamos em cima da hora. Ficamos então com esta noção de que precisamos ter este conhecimento todo que vem do livro de Daniel para estarmos preparados para que não aconteça connosco aquilo que aconteceu com os judeus no ano 70. Mas para que aconteça connosco aquilo que aconteceu com os cristãos judeus. Que nenhum deles se perdeu. Este é o objetivo de Deus. Vamos terminar com uma oração, depois abrimos mais um pouquinho só para considerações, está bem? Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos deixou ficar todas as informações, todas as indicações, toda a luz, para que nós pudéssemos andar nela e sermos luzes para o mundo. Que o Senhor nos ajude a apreciar tudo isto e a compreendermos também o seu caráter. Senhor, nos ajude para que no próximo estudo nós possamos entender o que é que são estes juízos tremendos e o que é que levou o Senhor a dizer que teria que beber da taça da ira de Deus que se deitou sem mistura no cálice da sua ira. Como é que isto pode conjugar-se com um Deus que é amor? Que o Senhor nos ajude a estar disponíveis para receber essa informação com base precisamente naquilo que aconteceu em Jerusalém, na destruição de Jerusalém. Dê-nos, ó Pai, o seu bom espírito, abra o nosso entendimento e que o Senhor nos conceda uma boa semana, é o que lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém.